o meu amigo João. João é um menino bacana, ele tem 8 anos. Ele, olha, é um menino alegre. Ele é um menino feliz. É um menino assim, tudo para ele está muito bom. É um menino joia. Mas eu só conheci o João na igreja. Eu não conhecia João em outro lugar. Só conheci na igreja. E aí eu resolvi que eu queria ter mais contato com meu amigo João. E aí eu fui aonde ele ia, eu ia atrás dele. E aí eu fui na casa de João. Lá na casa de João, eu percebi que João respondia à mãe dele. O quarto de João estava desarrumado. Ele desobedecia a voz dele, a avó dele. O comportamento de João na sua casa era diferente. Fui também na escola de João. O dia do amigo, ele me convidou para eu ir lá e eu fui. E lá, João respondia à professora, colava na hora da prova. Na hora do lanche, não dividia o seu lanche com ninguém. O comportamento de João na escola era diferente. Fui com ele no futebol. Chegando lá, João respondão, falava palavrão, brigava com as crianças, chegou até a bater num coleguinha. O comportamento de João era diferente no futebol. Sabe, crianças, João estava aparecendo com um bichinho chamado camaleão. Camaleão é um bichinho que ele muda de cor aonde ele está. Se tiver verde, ele fica verde. Se tiver azul, ele fica azul. E João, ele estava precisando de ouvir e entender a palavra do Senhor. A Bíblia nos fala, crianças, de 3 jovens que, diante de uma situação, não mudaram seus comportamentos, mesmo que isso lhe custassem a vida. O rei Nabucodonosor, um rei da Babilônia, ele era um rei muito mau, muito cruel. Ele adorava vários deuses. E ele mandou construir uma enorme estátua de ouro, uma grande imagem de ouro. A imagem de ouro era tão grande que deveria ser assim, um prédio de 10 andares, de tão grande que era. E aí ele ordenou que convocasse todos os oficiais da Babilônia, os governadores, os prefeitos, os juízes, todos os oficiais da Babilônia para a grande festa da inauguração da imagem de ouro que o Nabucodonosor mandou levantar. E aí, um servo do rei saiu para anunciar o decreto do rei. E ele falava assim: o rei ordena que todos vocês, ao ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da gaita, todo tipo de som, vocês irão se prostrar e vão adorar a imagem de ouro que Nabucodonosor mandou levantar. Se vocês não prostrar e não adorar, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E a música tocou. E todo mundo, todo o povo se curvou diante daquela imagem grandiosa. Peraí. Todo o povo se curvou? Espera aí. Eu estou vendo 3 jovens que
Meu Deus, eles vão morrer pelo decreto do rei. Então, aqueles 3 jovens, era Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles 3 homens serviam um Deus verdadeiro e não se curvaram diante da imagem de ouro que Nabucodonosor mandou levantar. Alguns homens pegaram eles e levaram até a presença do rei. Chegando lá, falaram assim: ó rei, o Senhor lançou um decreto para que ao ouvisse o som da trombeta, que todos se curvassem e adorassem a imagem de ouro. Esses 3 homens não se curvaram diante da imagem do Senhor. O rei Nabucodonosor ficou irado, ficou furioso e falou assim: vou dar mais uma chance para vocês. Assim que tocar a trombeta, vocês irão se curvar e vão adorar. Se não adorar e se não se curvar, vocês serão lançados na fornalha. E eu quero ver se o Deus de vocês irão livrar vocês de minhas mãos. Crianças. Sadraque, Mesaque e Abednego viraram para o rei e falaram assim: ó rei, se o nosso Deus, a quem servimos, quiser, se Ele quiser, Ele vai nos livrar da fornalha. Se Ele não quiser livrar, fique sabendo, ó rei, que nós não vamos servir aos teus deuses e não vamos nos curvar, adorar diante da imagem. Crianças, o rei Nabucodonosor se encheu de fúria e falou assim: lancem-os agora na fornalha e acendam 7 vezes mais como de costumes. Pegaram então aqueles 3 homens, amarraram eles e aqueles soldados oficiais jogaram eles na fornalha. Quando aqueles soldados jogaram eles, veio fogo em cima dos soldados e aqueles soldados morreram queimados. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente. O rei, observando dentro da fornalha, se espantou. Ficou olhando. Tem alguma coisa errada? E ele falou assim, perguntou: não foram 3 homens que nós lançamos dentro da fornalha? E eles disseram: sim, ó rei, foram 3 homens. Eu, porém, vejo 4 homens dentro da fornalha, e um deles é semelhante a um anjo. Então, o rei Nabucodonosor chegou-se perto da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venha para fora. E eles, os 3, saíram dentro do meio do fogo. E todos ficaram olhando para eles, porque o fogo não deteve eles. Não teve poder nenhum sobre o corpo deles. Os cabelos não foram nem chamuscados, nem cheiro de fumaça havia neles. Todos ficaram espantados. Então, o rei disse assim: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que os livrou da fornalha, e porque não quiseram cumprir a ordem do rei, e ainda eles preferiram a morte do que adorar a outro Deus. Crianças, que maravilha! Olha o livramento que Deus fez com Sadraque, Mesaque e Abednego.
lá dentro da fornalha. E aquele anjo que o Senhor Deus mandou protegeu. Sabe, criança, nós precisamos apresentar os nossos comportamentos diante de Deus. Aqueles homens, para não morrer, talvez poderia se curvar, para não morrer. Não, eles preferiram a morte do que adorar ao Deus qualquer. Aquela imagem, eles adoram o Deus verdadeiro. E nós precisamos apresentar diante de Deus, diante de Jesus, todos os nossos comportamentos. E pedir ao Senhor que esteja nos abençoando, nos dando condições, em qualquer lugar que você for, tenha o mesmo comportamento. Sabe, a postura de fé daqueles 3 homens, Deus honrou pela vida deles. Amém?